Você gosta de identificar a psicologia nas séries? Então continua assistindo esse vídeo porque eu vou fazer uma análise psicológica da série A Comissária de Bordo, disponível na HBO. Oi, meu nome é Emily Salomão, sou estudante de psicologia e hoje eu vou fazer uma análise psicológica com base no que eu já aprendi no meu curso de psicologia. Eu prometo que eu vou evitar trazer spoilers muito grandes, mas alguns detalhes mínimos eu vou trazer aqui. Pra quem não sabe, a série A Comissária de Bordo está disponível na HBO e é protagonizada pela nossa eterna Penny. Inclusive, foi por isso que eu comecei a assistir. E eu vou introduzir comentando sobre a sinopse da série pra quem ainda não assistiu ter uma noção do que se trata. A série conta a história da Cassie, uma aeromoça alcoólatra que em uma noite de bebedeira acorda ao lado de um homem sem vida num hotel e ela não lembra de nada do que aconteceu. Eu particularmente achei bem a cara da Penny. Sério. Quando eu comecei a assistir a série, eu estava aprendendo um pouco sobre a introdução da psicanálise e ela se encaixou muito na primeira temporada. Justamente porque percebemos que a Cassie tem várias conversas internas com o Alex, que é o homem que estava sem vida do lado dela, e essas conversas se passam dentro da sua mente. Se a gente utilizar a ideia de Freud sobre o primeiro aparelho psíquico, podemos compreender que essas conversas se passam no seu consciente. Justamente porque em vários momentos ela conversa com ele, pensa naquilo e já fala no mundo externo. Ou seja, com isso podemos perceber que é um conteúdo de fácil acesso. Inclusive nesse cenário das conversas internas, a gente consegue perceber vários objetos aleatórios aparecendo e ela não consegue entender e foge deles. Como por exemplo o coelho que aparece e até a versão dela adolescente. E se a gente for utilizar a ideia de Freud sobre o segundo aparelho psíquico, podemos compreender que a Cassie é o id, porque a todo momento ela busca o prazer, ela não quer lidar com questões que causam dor. Uma coisa que eu achei incrível são as falsas memórias que ela tem com relação ao pai, porque pra ela o pai era o herói, o pai era incrível, o pai era maravilhoso, mas pro irmão não era bem assim. Então ela começa a ter flashbacks de cenas que aconteceram com o pai, e ela tinha outra visão daquela cena e ela começou a perceber que aquela visão estava errada, não foi bem assim que aconteceu. Outra coisa que eu achei incrível, justamente porque tem muita relação com a psicologia, é essa história do pai ter vindo à tona depois do que aconteceu com o Alex. E a todo momento na série a gente via alguns símbolos, algumas indiretas, mas a gente não entendia porque ela fugia, ela também não queria saber, não entendia. E ficava por isso mesmo. Até que tudo é explicado ao decorrer da primeira temporada e a gente compreende que o que aconteceu com Alex foi um gatilho pra ela com relação à história que ela viveu com o pai. E assim a gente percebe que o trauma que ela viveu com o pai dela não tinha sido superado ainda. E comentar um spoiler pra vocês que pode ser importante. Aqui não tem nada relacionado ao gatilho de abuso sexual, nada disso. A questão principal do trauma é o modo como o pai dela faleceu. Com relação ao pai dela, a gente pode perceber a aplicação daquela frase que os filhos eles possuem a tendência de ou repetir ou repelir o comportamento dos pais. E é justamente isso que acontece com ela e com o irmão. Ela viu o pai como um herói, aprendeu tudo com ele, então ela seguiu os passos dele. Enquanto o irmão tinha certa repulsa pelo pai, procurou ser o total oposto dele. A gente pode perceber que o pai dela era um alcoólatra, inclusive foi ele que ensinou ela a beber. Detalhe, ele ensinou ela a beber enquanto ela ainda era adolescente. Então ela se tornou essa alcoólatra desde a adolescência. Por isso que vários momentos que ela passou, que pra ela eram felizes com o pai na verdade estava bêbado, mas estava ensinando ela a beber também. Então a bebida pode sim ter influenciado essa construção da falsa memória dela. E como eu mencionei, ela bebia desde a sua adolescência. Então a utilização do álcool na tomada de decisão, na trajetória de vida, era muito comum e era muito forte nela. Além disso, o álcool era um dos mecanismos para ela não enfrentar a dor. Então quando ela sentia que estava sofrendo, ela bebia. Por isso a gente percebeu que na primeira temporada, qualquer gatilho que ela tinha que causasse dor a ela já bebia. E na segunda temporada a gente percebe que a Cassie começa a tentar ficar sóbria, mas novas dificuldades surgiam, novos gatilhos surgiam, então ela tinha que buscar uma força maior para conseguir impedir ela de beber. E na segunda temporada, assim como foi na primeira, a gente conseguia ver que ela tinha várias conversas internas. Só que agora essas conversas eram com várias versões dela mesma. E isso foi muito legal porque a gente pôde perceber várias das suas personalidades e como cada uma influencia. Então eu reparei que o foco na segunda temporada era ela lutar contra si mesma. Tanto de forma interna, com as várias versões de si mesma, quanto de forma externa, em lutar para não beber e conseguir enfrentar as situações sem utilizar o álcool como refúgio. Então, como vocês podem perceber, essa série tem muita relação com psicologia. Isso foi o que eu gostei muito, porque eu comecei a assistir essa série sem pensar muito em psicologia, mas eu percebi que a todo momento eu conseguia ver algum traço da psicologia ali. Tanto é que nesse vídeo eu foquei muito na protagonista, no modo como a Cassie lidou com toda a situação, nos gatilhos que ela teve, mas outros personagens também poderiam ser analisados. Se você gostou desse vídeo, lembra de dar aquele like, e se você gosta de análise psicológica, saiba que toda semana tem uma análise psicológica de um personagem fictício aqui no meu canal, então já se inscreve pra não perder nenhum. Aproveita e já me indica aqui nos comentários alguma série, filme ou algo do tipo que você queira que eu analise.
pode ser até algum personagem. E até o próximo vídeo!